Bem, lição número 12, a parte de quarta-feira, abandonado por Deus. Quando Jesus estava na cruz, era a hora sexta, meio-dia, e quando o sol estava no seu pleno vigor, no ponto mais alto do céu. De repente, uma escuridão tomou conta de toda a terra. Até então, todo o sofrimento do Senhor Jesus podia ser visto por qualquer pessoa. De repente, ao meio-dia, tudo se escureceu. Foi uma escuridão sobrenatural. Ninguém via nada. E no meio de toda essa escuridão, nessas 3 horas de escuridão, o Filho de Deus foi acusado dos pecados de todas as pessoas. Aquele primeiro cordeiro que Adão matou para expiação do seu pecado. Na verdade, Adão não tinha consciência completa do que aquilo representava. Jesus Cristo morrendo na cruz estava consumando aquilo que Deus havia prometido. Por isso Ellen White fala no livro História da Redenção que quando Jesus estiver no céu com os salvos de todas as eras, Adão vai se aproximar de Jesus e vai perguntar: Senhor, quem são esses? E Jesus vai dizer: são os teus filhos. Eu morri na cruz por você e por eles. E Adão vai abraçar Jesus e os salvos não vão suportar e vão colocar suas coroas aos pés de Jesus e de gratidão eterna. O julgamento que Deus estava executando no seu próprio Filho era para nos livrar da morte. Era um julgamento assim, fora do comum. Deus estava julgando Jesus. Ele assumia os pecados de todo o planeta. E por isso precisava ser julgado, porque senão nós é que teríamos que morrer. Uma morte eterna. Jesus estava nos livrando da morte eterna. Ele era o Cordeiro de Deus, ele era também a oferta queimada. Após as 3 horas de trevas, ouviu-se o lamento do Senhor Jesus na cruz. Nessas horas, ele que esteve sempre confiando em Deus, que ele sempre obedecera, agora o seu temor estava se desvanecendo. E ele conseguiu gritar: está consumado. E ali, a vitória do Senhor Jesus sobre o pecado estava conquistada. O diabo derrotado para sempre. A morte vencida para todo o sempre, pelo bem do ser humano. O evangelista Marcos registrou poucas palavras de Jesus, principalmente na cruz. E a pergunta é: que únicas palavras Marcos registrou no momento que Jesus estava na cruz? E o que representou a morte de Cristo para todos nós? Marcos capítulo 15, verso 33 diz assim: e chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E na hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo diziam: eis que ele está chamando por Elias. E um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou numa vara e deu-lhe para beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, o centurião disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago o menor e de José e de Salomé, as quais também seguiam Jesus e o serviam quando estava na Galileia. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém viram o momento de sua morte. Então a pergunta é: durante esse momento na cruz, que palavras Marcos registrou e o que representou para todos nós a morte de Cristo? Marcos registrou somente essa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Depois disso, Jesus Cristo deu um grande grito e expirou, garantindo para o ser humano perdido no pecado a salvação que seria consumada na ressurreição. O Monte da Caveira era um lugar um pouco mais destacado dos outros lugares, era um pouco mais alto. Por isso, Marcos, ele disse que houve uma escuridão que envolveu a terra inteira, uma escuridão sobrenatural. Deus não desejava que os seres de outros mundos vissem o Filho de Deus em vergonha, assim, acusado pelo pecado do mundo inteiro e agonizando na cruz. Por isso Deus colocou trevas em volta do Senhor Jesus Cristo, até que ele deu o grito de abandono e expirou para consumar o plano estabelecido no céu
de que ele pagaria o preço do pecado, nos livrando da morte eterna. Por isso, o livro História da Redenção conta que quando Jesus saiu do concílio com Deus, com o plano da redenção, os anjos o cercaram e quiseram saber de que se tratava. E Jesus disse que teria que vir à terra para morrer pelo ser humano. Os anjos se ofereceram para vir no lugar de Jesus. E Jesus disse, o sangue de um anjo não consegue redimir o homem pecador. Tem que ser o sangue de um Deus. Por isso Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ellen White, no livro Deserto das Nações, na página 756, ela escreveu, em meio à horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sofrera Cristo as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas da escuridão, Jesus se apoiara nas provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu Pai. Ele descansava na fé naquele a quem ele se entregara sempre em obedecer. E à medida que ele, em submissão, confiava em Deus, ele começou a perder o pavor que estava sobre ele, confiando na presença do Pai para torná-lo vitorioso. Só Jesus consegue nos salvar. Só Jesus consegue nos libertar dos pecados. Existe nos Alpes suíços, num lugar chamado Gemini, é uma montanha muito alta, existe uma cruz de mármore muito branca. E quando o sol bate naquela cruz, é possível ver as letras Só Jesus. Quando um avião passa, é possível ver aquela cruz bem de perto, escrito Só Jesus. E a história é que uma moça da região estava subindo, uma moça de 19 anos, estava escalando aquela montanha, escorregou, o pino que prendia escapou e ela caiu numa altura de mais de 300 metros, morrendo fatalmente lá embaixo. Os pais ficaram num desconsolo muito grande e não havia quem consolasse os pais. Eles entraram em depressão e não tinha remédio que curasse aquela depressão, até que eles encontraram Jesus e a vida deles foi estabelecida e equilibrada. Por isso, o pai e a mãe resolveram colocar uma cruz de mármore branco, escrito Só Jesus. Só Jesus consegue entrar dentro do emocional humano para curá-lo de suas mazelas e dos seus desconfortos, de sua desventura. Por isso, o pecado é uma desventura que nos lança numa situação de desespero. Sem Jesus, nós não temos onde nos apegar. Por isso que Voltaire, o grande francês ateu, ele dizia, eu vou acabar com o nome de Jesus. Quando ele morreu, a secretária dele ficou desesperada, porque Voltaire ele não tinha em quem se apegar. Um desespero muito grande tomou conta do coração daquele homem. Ele não sabia o que fazer na hora da morte. Por isso, quando ela assim terminou o seu trabalho na casa de Voltaire, um dia foi chamada para ajudar em um homem que estava agonizando, que ela era uma enfermeira. E ela perguntou, ele é ateu ou crê em Deus? A pessoa perguntou, por quê? Ela disse, nunca mais eu quero presenciar a morte de um ateu. Fui secretária e enfermeira de Voltaire. E aquele homem morreu num desespero muito grande, sem Jesus para confortá-lo. Então, ter Jesus é realmente uma vantagem muito grande. A morte de Jesus na cruz, o clamor do abandono, Deus meu, por que me abandonaste? Seria um clamor que nós teríamos que fazer. Mas graças a Jesus, nós temos uma segurança e podemos dizer, obrigado meu Deus, porque o Senhor nos deu a salvação. Que haja uma bênção no seu coração, que haja um reconhecimento de que Jesus é o grande Salvador. Ele merece toda a honra, toda a glória e a nossa reverência. Louvado seja o seu poderoso nome. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Deus abençoe.